Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos desvendar um dos termômetros mais importantes da economia, uma verdadeira janela para o futuro financeiro do país, a curva de juros. Vamos entender o que é, como ela funciona e, o mais crucial, como a movimentação dessa curva pode impactar diretamente o seu bolso, seus investimentos e até mesmo prever crises econômicas, funcionando como um guia para as expectativas dos investidores e o estado geral da economia. Se você já teve alguma dúvida sobre por que os juros mudam tanto, ou como isso afeta suas aplicações financeiras, especialmente aquelas de renda fixa, deixe sua pergunta ou sua história nos comentários. A sua experiência e a sua dúvida podem ser exatamente as mesmas de muitas outras pessoas, e a troca de informações enriquece a nossa comunidade. Neste vídeo, vamos analisar os diferentes formatos que a curva de juros pode ter e o que cada um deles significa para a economia e para os seus investimentos. Mas antes de entrarmos nos detalhes, aqui vai uma informação poderosa que pode mudar a forma como você enxerga as notícias sobre economia. Você sabia que existe um formato específico que essa curva pode assumir, conhecido como curva de juros invertida? Que é historicamente um dos mais confiáveis e assustadores sinais de que uma recessão econômica profunda está a caminho. Entender o que esse sinal significa pode ser a diferença fundamental entre proteger o seu patrimônio a tempo ou ser pego completamente de surpresa por uma crise financeira. Para começar a nossa jornada, precisamos entender o que exatamente é essa tal de curva de juros. Imagine um gráfico. No eixo horizontal, na parte de baixo, temos o tempo, ou seja, os prazos de vencimento dos investimentos. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos e assim por diante. No eixo vertical, na lateral, temos as taxas de juros. A curva de juros nada mais é do que a linha que conecta os pontos nesse gráfico, mostrando qual é a taxa de juros que o mercado financeiro está esperando para cada um desses diferentes prazos no futuro. Ela é, em essência, um retrato das expectativas coletivas dos maiores investidores do país. Esses investidores, que são grandes bancos, fundos de investimento, empresas e até mesmo estrangeiros, negociam diariamente contratos de juros futuros, conhecidos no mercado como contratos de DI, que significam depósito interfinanceiro. O IDI é, de forma simplificada, a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar dinheiro uns aos outros. Esses contratos futuros são como apostas sobre qual será a taxa básica de juros, a Selic, no futuro. A curva de juros, portanto, consolida todas essas apostas e nos mostra de forma visual o que a maioria do mercado pensa que vai acontecer com a economia e com os juros nos próximos meses e anos. É como se fosse uma pesquisa de opinião em tempo real, mas feita com o dinheiro dos maiores participantes do mercado, o que a torna extremamente relevante. Agora que sabemos o que é, vamos entender como ela funciona na prática. A forma da curva, ou seja, a sua inclinação, nos conta uma história sobre o que o mercado espera. Existem basicamente 4 tipos principais de curvas de juros, e cada uma delas pinta um cenário econômico completamente diferente. O primeiro tipo, e o mais comum em uma economia saudável, é a curva normal ou ascendente. Nesse cenário, os juros para prazos mais curtos são mais baixos, e os juros para prazos mais longos são mais altos. A linha do gráfico sobe da esquerda para a direita. Isso faz todo o sentido lógico. Afinal, emprestar dinheiro por um período maior, como 10 ou 20 anos, envolve mais incertezas e riscos do que emprestar por apenas alguns meses. Existe o risco da inflação aumentar mais do que o esperado e corroer o poder de compra do seu dinheiro. O risco de o devedor não pagar ou o risco de a economia do país piorar.
Por causa desses riscos maiores no longo prazo, os investidores exigem uma remuneração maior, ou seja, uma taxa de juros mais alta. Uma curva com essa forma indica que o mercado espera que a economia continue crescendo de forma estável, com uma inflação sob controle. É o sinal de normalidade. O segundo tipo é uma variação do primeiro, a curva fortemente inclinada. Neste caso, a inclinação da curva é muito mais acentuada. Os juros de longo prazo são muito mais altos do que os juros de curto prazo. O que isso significa? Geralmente, indica que o mercado espera um período de forte crescimento econômico no futuro, o que, por consequência, deve gerar mais inflação. Para combater essa inflação futura, o mercado já começa a apostar que o Banco Central terá que aumentar a taxa Selic de forma significativa lá na frente. Pode ser também um sinal de aumento da percepção de risco, especialmente o risco fiscal. Se o governo está gastando muito e dando sinais de que não vai conseguir pagar suas contas no futuro, os investidores exigem juros muito mais altos para emprestar dinheiro ao governo por um prazo mais longo, o que faz a curva ficar mais empinada, como se diz no jargão do mercado. É um sinal de otimismo com o crescimento, mas também de alerta com a inflação e com as contas públicas. O terceiro tipo é a curva plana, ou flat. Como o nome sugere, nesse cenário, as taxas de juros para prazos curtos e longos são muito parecidas. A linha no gráfico fica quase horizontal. Uma curva plana é um grande sinal de incerteza e transição. O mercado não tem certeza do que vai acontecer. Pode ser que a economia, que vinha crescendo, esteja mostrando sinais de desaceleração. Os investidores podem estar em dúvida se o Banco Central vai precisar subir ou cortar os juros no futuro. Geralmente, uma curva plana precede uma mudança de direção na economia, seja para uma melhora ou para uma piora. É um momento de cautela máxima para os investidores, pois o mercado está dizendo claramente: não sabemos para onde vamos. É a calmaria que muitas vezes antecede a tempestade, ou o início de um período mais tranquilo. A direção só o tempo dirá, e a curva reflete essa dúvida coletiva. Finalmente chegamos ao quarto e mais temido tipo, a curva de juros invertida. Esse é um fenômeno raro e extremamente preocupante. Acontece quando as taxas de juros para os prazos mais curtos se tornam mais altas do que as taxas para os prazos mais longos. O gráfico, em vez de subir, desce da esquerda para a direita. Pense na lógica. Por que alguém aceitaria receber um juro menor para emprestar dinheiro por 10 anos do que para emprestar por apenas um ano? Parece não fazer sentido, pois o risco no longo prazo é sempre maior. A única explicação plausível é que os investidores estão extremamente pessimistas com o futuro próximo da economia. Eles acreditam que uma crise econômica severa, uma recessão, está vindo. Com a recessão, a atividade econômica despenca, o desemprego aumenta e a inflação cai. Em resposta a esse cenário catastrófico, o que o Banco Central faz? Ele corta drasticamente a taxa de juros para tentar estimular a economia a sair do buraco. Então, os investidores, antecipando essa forte queda dos juros no futuro, correm para travar taxas de longo prazo que, embora mais baixas que as atuais de curto prazo, ainda são consideradas boas diante da expectativa de que os juros vão desabar. A inversão da curva é, portanto, um sinal de alerta vermelho piscando no painel da economia. Historicamente, nos Estados Unidos e em outras grandes economias, quase todas as recessões das últimas décadas foram precedidas por uma inversão na curva de juros. Foi assim antes da crise de 2008, por exemplo. Quando você ouvir no noticiário que a curva de juros inverteu, saiba que os maiores investidores do mundo estão se preparando para tempos difíceis. No Brasil, diversos fatores afetam a forma e o movimento da curva de juros todos os dias.
O principal deles, claro, são as decisões e a comunicação do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, sobre a taxa Selic. Cada comunicado, cada ata de reunião, cada palavra do presidente do Banco Central é analisada minuciosamente pelo mercado para tentar prever os próximos passos. Outro fator crucial é a inflação. Dados do IPCA, o nosso índice oficial de inflação, acima do esperado, pressionam a curva para cima, pois o mercado passa a esperar juros mais altos para controlar os preços. E aqui entra um ponto que é uma triste realidade brasileira: o risco fiscal. A situação das contas do governo tem um peso gigantesco na curva de juros. Quando o governo gasta mais do que arrecada e aumenta sua dívida, os investidores, principalmente os estrangeiros, ficam com medo de que o país não consiga honrar seus compromissos no futuro. Esse medo se traduz em uma exigência por juros mais altos para comprar nossos títulos públicos, especialmente os de prazo mais longo. É por isso que discussões sobre teto de gastos, reforma da Previdência ou qualquer outra medida que afete as contas públicas causam tanta volatilidade no mercado e fazem a curva de juros se mover bruscamente. De forma um tanto revoltante, a conta da irresponsabilidade fiscal do governo é paga por todos nós, na forma de juros mais altos que encarecem o crédito para empresas e para a população, freando o crescimento do país. Além disso, o cenário internacional também nos afeta diretamente. Decisões do Banco Central americano e Federal Reserve, por exemplo, podem fazer com que investidores retirem seu dinheiro de países emergentes como o Brasil para investir nos Estados Unidos, que é considerado mais seguro. Para tentar manter esse dinheiro aqui, o Brasil pode ser forçado a oferecer juros mais altos, o que também pressiona a nossa curva. Entender a curva de juros é fundamental porque ela tem um impacto direto e prático nos seus investimentos, muito além de ser apenas um conceito teórico. Para quem investe em renda fixa, essa influência é claríssima. Se você investe em títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic ou um CDB que paga uma porcentagem do CDI, uma curva mais inclinada que aponta para juros futuros mais altos, pode ser uma boa notícia. Significa que a rentabilidade do seu investimento tende a aumentar no futuro, acompanhando a alta da Selic. Já para quem prefere títulos pré-fixados como o Tesouro Pré-fixado, a situação é mais complexa e envolve um conceito chamado marcação a mercado. Funciona assim: quando você compra um título pré-fixado, você trava uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano. Se, depois que você comprou, a curva de juros se abre, ou seja, as taxas de mercado para novos títulos sobem para, digamos, 12% ao ano. O seu título, que rende apenas 10%, perde valor. Se você precisar vendê-lo antes do vencimento, receberá menos do que pagou. É um mecanismo que pode gerar prejuízos e assusta muitos investidores iniciantes. Por outro lado, se acontecer o contrário e as taxas de juros caírem depois que você comprou seu título de 10%, o seu título se torna mais valioso. E você pode vendê-lo com um lucro considerável. Investir em pré-fixados é, portanto, uma aposta na direção dos juros futuros. E olhar para a curva é a principal forma de tentar prever essa direção. Para os títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, a lógica é parecida. Eles te pagam a variação da inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. A parte pré-fixada desse título também sofre com a marcação a mercado. Então, mesmo que você esteja protegido da inflação, o valor do seu título pode oscilar bastante conforme as expectativas de juros futuros se alteram. Mas o impacto não se restringe à renda fixa. A curva de juros afeta também a bolsa de valores. Juros mais altos no futuro significam duas coisas ruins para as ações. Primeiro, o custo do crédito para as empresas aumenta, o que diminui seus lucros e sua capacidade de investir. Segundo, com a renda fixa pagando juros mais altos e mais seguros,
Muitos investidores preferem tirar seu dinheiro da bolsa, que é mais arriscada, e migrar para os títulos públicos. Essa migração de capital provoca queda no preço das ações. Por isso, um movimento de alta na curva de juros de longo prazo costuma ser um péssimo sinal para o mercado de ações. O mesmo raciocínio se aplica aos fundos imobiliários, que também tendem a se desvalorizar quando as perspectivas para os juros são de alta. Se você se interessou e quer acompanhar a curva de juros, existem diversas fontes disponíveis. O site da B3, a Bolsa de Valores brasileira, divulga diariamente os dados dos contratos de DI. As principais plataformas de investimento e portais de notícias financeiras também costumam ter gráficos e análises sobre o comportamento da curva, muitas vezes em tempo real. Não é preciso ser um economista para começar a observar. Com o tempo, você começará a notar as correlações. Quando sai uma notícia ruim sobre as contas do governo, veja como a parte longa da curva sobe. Quando o Banco Central sinaliza que vai cortar os juros, veja como a curva tende a se achatar ou até a inverter. A curva de juros é uma ferramenta poderosa de análise, que traduz em uma única imagem o sentimento complexo e multifacetado de todo o mercado financeiro sobre o futuro do nosso país. Usá-la a seu favor, seja para escolher o melhor título de renda fixa, seja para decidir o momento de aumentar ou diminuir a exposição à bolsa de valores, pode fazer uma diferença significativa na construção do seu patrimônio. Ela não é uma bola de cristal perfeita, pois as expectativas podem mudar rapidamente, mas é, sem dúvida, um dos guias mais confiáveis que temos para navegar no desafiador mundo dos investimentos. Entender seus sinais é um passo essencial para se tornar um investidor mais consciente e preparado para os diferentes ciclos da economia. Agradecemos por sua companhia até aqui. Entender a curva de juros é uma ferramenta poderosa para navegar no mundo dos investimentos e proteger seu dinheiro das incertezas da economia. Continue explorando nosso canal para mais conteúdos que te ajudam a tomar as melhores decisões financeiras, sempre de forma clara e direta.